norte do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo era habitada por um povo caçador, mas principalmente coletor e pescador, vivendo da exploração dos recursos costeiros. Quando esse povo já estava em declínio ou havia quase desaparecido, seus sítios passaram a ser visitados por outros indígenas, que chamavam esses lugares de sambaquis, palavra indígena que significa monte de conchas. Escavações arqueológicas realizadas em 2 sambaquis nas camadas de 4.500 anos atrás revelam artefatos de pedra para o processamento de plantas. Os antigos desbravadores do nosso litoral acendiam fogueiras delimitadas por pedras. Os vestígios nelas encontrados habitam que certos alimentos eram assados, e o uso do fogo para processar esses alimentos significou a primeira revolução gastronômica de Santa Catarina. Arqueólogos chamam de Geas do Sul os indígenas que chegaram ao Planalto Meridional, à Mata Atlântica e aos litorais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles eram caçadores, coletores, horticultores e ceramistas, utilizavam pedra lascada e polida e arte rupestre que pode ser apreciada em alguns paredões do sul do Brasil. Seus vestígios mais antigos datam o ano de 270 a.C. Em Campo Belo do Sul, no Planalto Catarinense, pesquisadores acharam um sítio arqueológico G, uma casa subterrânea circular que protegia dos ventos gelados do inverno e se mantinha fresca no verão. Trouxeram grande inovação para a culinária da região, uma vez que, graças às suas vasilhas, era possível preparar caldos e ensopados, segundo a revolução culinária da região. Os Guaranis foram os terceiros e os últimos ocupantes pré-históricos. Eles expulsaram os Geas do Sul, aqui do território, e eles cultivavam cerca de 39 gêneros vegetais, que eram subdivididos em pelo menos 159 cultivares. Vocês podem perceber, por exemplo, algumas frutíferas de mamoeiros, de maracujeiros, pés de milho, mandioca, taiás, carás, pés de feijão e favas. Ao chão, abóboras e batatas doces e amendoins. E além de pimentas e pimentões, que são grandes enriquecedores da nossa comida até hoje, que foram influências que vieram deles mesmo. Além disso, também cultivavam plantas cujo consumo foi abandonado pela população não indígena. Um belo exemplo dela é a araruta. É benéfica para aqueles que são intolerantes ao glúten e seu uso era principalmente medicinal. É usado contra febre, problemas pulmonares, urinários e infecções. Marujos ibéricos. Após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o comércio de especiarias de Gênova e Veneza foi interrompido. Não se encontravam mais especiarias em quantidades e, quando encontradas, elas eram com preços exorbitantes. Dessa forma, 3 caravelas saíram em expedição, chegando ao Rio da Prata em 1515. Entretanto, somente 2 delas voltaram a Sevilha. A terceira protagonizou o primeiro naufrágio que se tem notícia na costa catarinense. Sobreviventes do naufrágio fixaram residência no Maciambu e, nesse processo, formou-se o núcleo mestiço hispânico-guarani. 10 anos após o naufrágio, outra caravela, com destino à Ásia, ancorou na nossa costa, na enseada da Garopaba. E durante 2 semanas foi abastecida com lenha, farinha de mandioca e feijão. Porém, antes de partir, muitos dos tripulantes decidiram permanecer em terra, usufruindo dos prazeres da água cristalina e da comida abundante, uma vez que seu alimento nas embarcações era geralmente seco, salgado e rançoso. Bandeirantes e escravizados guaranis. As colônias de Portugal, após serem anexadas à Espanha, passaram a sofrer grandes ataques ingleses e holandeses, e esses ataques interrompiam o fornecimento de pessoas escravizadas vindo da África. Dessa forma, bandeirantes percorriam o sertão em busca com flecheiros tupiniquins para sequestrar guaranis do sertão dos Patos. Hoje, fica no interior de Santa Catarina. Durante essa marcha, os tupiniquins caçavam e pescavam para se alimentar, além de plantar mandioca, batata doce e milho, em acampamentos estratégicos que muitas vezes funcionavam como campo de concentração para populações indígenas. E quando voltavam de suas missões, as plantas já estavam prontas para a colheita. Assim, garantiam sustentabilidade durante as viagens. O Frei Vicente de Salvador explica que nas jornadas não podia faltar a farinha de guerra, chamada assim pois os índios a levavam quando vão à guerra longe de casa. Ela era a base de uma nutritiva paçoca com carne moqueada. Colonos açorianos.
Entre 1748 e 1756, 6.000 açorianos desembarcaram na vila de Nossa Senhora do Desterro e, assim como diversos outros povos, enriqueceram a culinária da região. Eles se dedicavam à caça de cetáceos. Vieram ao Brasil com o objetivo de povoar o sul do Brasil devido à fome e à miséria que viviam, onde mais de 4.000 casais chegaram ao litoral de Santa Catarina e foram suportados pelo governador do Rio de Janeiro, que ofereceu apoio logístico e recursos financeiros. Os navegadores franceses. Após a Guerra dos 7 Anos, o conflito entre a França e a Inglaterra, onde a França perde parte do seu território para a Inglaterra, o francês Louis-Antoine Bougainville arma sua própria expedição para fundar uma colônia francesa no Canadá. E é durante a sua rota que ele para em Santa Catarina, onde é recebido pelo governador da terra, que é um português, e o francês comenta como desgosta da gastronomia catarinense, a comparando constantemente com a francesa, principalmente os pães. Bougainville comenta sobre o poder das pimentas brasileiras e tem pobre comentário sobre as técnicas e decide fazer seu próprio banquete. Os moradores ficam abismados e assim começa a gastronomia francesa no território de Santa Catarina. Invasores espanhóis. Os espanhóis vieram à ilha inicialmente devido a uma invasão após a Guerra dos 7 Anos. Após o Tratado de Paris, a paz foi restabelecida e os espanhóis permaneceram na ilha de Santa Catarina, e assim iniciou sua contribuição para a gastronomia do local. Um dos pratos emblemáticos dos espanhóis é a olla podrida, conhecida como panela podre, descrita por uma panela grande com várias proteínas diferentes, além de batatas e especiarias, enriquecida então com os ingredientes da nossa terra, como milhos, batata doce, abóbora, feijão e aipim. Os imperadores. A caminho da província do Rio Grande do Sul, Dom Pedro I fez uma visita à ilha de Santa Catarina, com o intuito de descansar na ilha da Nossa Senhora do Desterro. O banquete, que seria servido a Dom Pedro I e a família, devia contar com carne bovina, porco, galinha, saladas, arroz, aipim e batata doce, além de bebidas caseiras, como a concertada e a canelinha. Os alemães. Os imigrantes alemães em São Bento do Sul eram originários, em sua maioria, do sul da Alemanha, destacando-se na região de Baviera e Boêmia. Em 1876, um imigrante alemão chamado Franz Hornbacher retornou à Boêmia e convenceu imigrantes oriundos do norte da Alemanha, próximos à Saxônia, a também imigrarem para São Bento do Sul. Além destes, vieram também pomeranos, prussianos e saxões. Entre os atrativos culturais, destaca-se Skalfest, uma festa típica alemã. Apesar da tradução significar Festa da Matança, é uma bela, florida e alegre representação da cultura alemã na cidade. Recebeu esse nome pois antigamente um grupo de vizinhos se juntava e cada um doava um animal, como um porco ou uma galinha, para festejar o final da colheita. A gastronomia alemã está presente em várias partes da cidade, como por exemplo o restaurante Adega Alpenbier, onde certa vez o escritor Ziraldo comparou o Weissman, joelho de porco usado como ingrediente muito importante da cultura alemã, de lá como melhor que o de Colônia, na Alemanha. Toda essa história nos leva a entender a gastronomia atual, compreender que é um processo de constantemente evolutivo, mas que vai sempre e para sempre manter suas raízes originárias como forma de agradecimento a todos a que enriqueceram. Hoje, quando buscado na internet, se percebe, por meio das milhares de opções de pratos diferentes, a amplitude desse patrimônio histórico que é tão importante para nós. Nosso objetivo, por fim, é que no momento de cada refeição, ao olhar para o seu prato, entender que cada parte dela tem uma história por trás, e às vezes mais antigas que as pirâmides do Egito.